Ricardo, como você está? Me conte. Eu tô com calor e nem parece que eu sou do Nordeste. Eu acho que me desacostumei com os meus 40 graus lá de Teresina, mas aqui em São Paulo o clima é mais ameno, mas hoje tá um calorão que parece que eu tô lá em Teresina. A previsão é de muito calor, mas também depois cai a temperatura. Mas vamos lá, meu amigo. Nós hoje temos uma partilha edificante. Nós vamos falar sobre se conhecer melhor para viver melhor. Essa questão do autoconhecimento que permeia os nossos pensamentos e nos faz dar passos extremamente maravilhosos em direção àquilo que nós queremos e àquilo que nós verdadeiramente somos. Então, eu quero que você fique muito à vontade para a gente poder conversar sobre isso. Eu amo falar sobre autoconhecimento, Ricardo. Eu sei que você gosta. Eu gosto porque ainda eu sou uma pessoa em processo formativo, mas eu posso dizer que já melhorei muito. Graças a Deus e ao autoconhecimento. Já tem me ajudado bastante. Sei que eu tenho um caminho longo pela frente. Não posso fingir que estou acima de um nível que eu não estou, mas eu acredito que eu estou bem melhor do que eu já fui antes. Eu acredito Eu que hoje adoro isso. eu Eu acredito. adoro alguém que diz isso. Eu adoro alguém que se diz assim, eu estou em caminho, porque eu me identifico, eu me sinto em casa. Porque eu também sou essa pessoa a caminho, nunca uma pessoa terminada, nunca uma pessoa que já tem todas as respostas sobre si mesmo e sobre a vida, mas alguém em construção e que de repente para, começa, cai um pouquinho. Eu sempre gosto de dizer que a nossa vida, a gente não está como um trilho de um trem, não, que está caminhando aquela coisa retinho, na mesma velocidade o tempo todo. É uma trilha que tem hora que a gente para, tem hora que a gente caminha, tem hora que a gente olha para a paisagem, mas a gente está sempre caminhando nessa trilha. E o autoconhecimento é essa trilha que todos nós somos chamados a caminhar. Ninguém escapa. Sem ele, a gente não consegue dar muito espaço na nossa vida. Eu acho que seria muita presunção, eu falo por mim, não estou falando por ninguém. Seria muita presunção da minha parte trazer aqui um discurso que eu estivesse muito acima, porque eu conheço quem eu sou, eu sei de onde eu saí, e eu entendo que muitas coisas em mim foram transformadas, mas outras ainda estão em construção, e são as coisinhas mais difíceis, porque se elas são difíceis para mim, elas acabam também sendo difíceis para as pessoas que convivem comigo. Então é um processo onde eu vou avaliando, vou readequando, vou revendo, mas eu também não vivo um processo de negação. E olha como é que é interessante, eu não nego. Se alguém chega e fala, Alessandra, assim, 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 eu digo, opa, eu preciso rever. Porque quando eu nego, eu já estou fugindo. Eu não quero assumir, não quero esquivar. Então, eu acredito que nesse processo todo em que eu vivi de uma construção genuína, de uma construção muito real, eu aprendi esse processo também de não fazer vistas grossas para aquilo que sou de uma forma ainda... como que eu vou falar? Limitada. Vou usar essa expressão que eu acho que é a melhor expressão, né? Esse processo de construção diária, mas encarando o melhor lado da Alessandra, mas o lado também que não é tão bom. Porque isso faz muita diferença nas nossas relações. Faz sentido isso que eu falei contigo, Ricardo? Faz total sentido. Eu achei lindo que uma pessoa que escreveu, eu sou como um eletrocardiograma. Bem-vindo você que se sente como um eletrocardiograma, cheio de altos e baixos, mas está caminhando. Mas o eletrocardiograma sinaliza a vida. Se você está cheio de altos e baixos, está em vida. Quem está assim, ó, o tempo todo já morreu. Então, esse processo de queda, levanta, levanta e queda, é o que faz a gente estar vivo. E olha, eu começo, na verdade, devolvendo para você uma pergunta, Lê. Você está nesse processo de autoconhecimento, você falou, acabou de testemunhar aqui para todos nós, mas me conta, o que é o grande impacto de você cada vez se conhecer mais? O que isso traz de benefício para você? O que tem sido importante para você se conhecer? O autoconhecimento, ele é revestido, ou melhor, ele reveste algo que eu gosto muito de falar, que é posicionamento de vida. Então, quanto mais eu me conheço, mais posicionada eu sou. E eu posso dizer que posicionada naquilo que são os meus princípios, meus valores, porque autoconhecimento não é só saber se eu gosto de suco de manga ou de só suco de uva, né? Envolve muito mais do que os meus gostos. O autoconhecimento, ele traz características que são mais marcantes da minha vida, no trato comigo, no trato com o outro, de entender os meus gatilhos,
de entender o momento. Por exemplo, eu sou muito explosiva para algumas coisas, então quando eu me conheço e as reações que vão me levar à explosão, o que é que eu aprendi com o tempo? Se você vai explodir, cala. Porque no ato de explodir, eu vou ferir pessoas e vou ferir a mim também. Então, o que que o autoconhecimento trouxe para a Alessandra? Um posicionamento, a momento de avançar, a momento de recuar. Mas quanto mais eu me conheço, mais a verdade também vai cercando as minhas escolhas, os meus gostos, aquilo que para mim faz sentido, porque eu me conheço. Quanto mais eu sei o que eu sou, eu vou entender o que eu quero. E quanto mais entendo quem eu sou e o que eu quero, o que eu não quero fica muito claro. Então eu olho uma situação e eu digo, peraí, isso não é para mim. Não é isso que eu quero. Porque eu já tenho uma clareza, eu tenho clareza de vida. Eu não sou uma pessoa, Ricardo, que fico em dúvidas constantes. Eu tenho dúvidas. É muito claro. Eu tenho dúvidas assim, nossa, meu Deus, será que eu devo fazer assim? Mas não é uma dúvida eterna, porque dentro do autoconhecimento eu começo destrinchando essas realidades. Eu falo assim, peraí, quem é você, minha filha? O que que você quer? Está dentro do que você quer? Está dentro daquilo que agrega? Ou isso só vem roubar, sequestrar algo de você? Vai ser prejudicial lá na frente? Então, para mim, o que agregou muito no autoconhecimento foi posicionamento. Me tornar uma mulher posicionada nas coisas que quero, naquilo que sou, e ter uma clareza para onde eu estou caminhando. Aí vai ficar uma coisa agora, porque eu vou tocar num aspecto que eu gosto muito, né? O meu alvo é o céu. Então, quando eu não tenho nenhum receio de dizer que o meu alvo sempre foi e será o céu. Então, eu entendo as responsabilidades que eu tenho enquanto pessoa para atingir um alvo, porque isso vai impactar diretamente na minha rotina, no meu trabalho, na minha convivência com você, com as pessoas que eu amo, com pessoas aqui da internet, com quem eu encontro no meu dia a dia, com quem vem trabalhar comigo. Então, um posicionamento de clareza, o que me traz também uma leveza muito grande na alma. E aí você tocou já no ponto que eu achei interessantíssimo. Posicionamento. Eu acho que já fica aqui o primeiro insight importante. Pessoas que não se conhecem têm dificuldade em tomar decisões. Ok. Não quer dizer que a pessoa... Tem gente que toma decisão mais rápido e tem gente que precisa de mais tempo para tomar. Não é essa a questão, se é mais rápido ou mais devagar. É a questão de que a pessoa não consegue tomar decisões importantes sobre a vida nunca. Porque, no fundo, às vezes tem aquela historinha que todo mundo já ouviu assistir o filme de Alice no País das Maravilhas. E ora a Alice chega lá pro gato e pergunta assim, olha, qual é o caminho que eu devo seguir? Aí o gato faz a reflexão mor do filme, que mais me chama a atenção. Ele diz assim, olha, para onde é que você quer ir? Ela diz assim, para qualquer lugar. E ele diz assim, para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Então, quando a gente não se conhece bem, a gente está assim, qualquer caminho serve. A gente está ao sabor das ondas. A gente não sabe se quer comprar uma bicicleta, a gente não sabe se quer comprar um apartamento. A gente não tem a menor... A gente não sabe para que direção ir. E olha, as pesquisas vão falar uma coisa interessante. Senso de direção é uma coisa muito importante na vida de uma pessoa. Não que a pessoa vá alcançar tudo aquilo que ela planejou. Não que ela não possa mudar. Não que ela não possa mudar o rumo da vida e dizer, não é bem isso. Mas ela precisa ter um senso de direção. E para ter um senso mínimo de direção, ela precisa se conhecer. Faz sentido, Alê? O que você acha? Total, faz sentido absurdo. Porque uma pessoa perguntou assim, meu Deus, mas como que eu vou entender esse processo de autoconhecimento? De onde começa tudo isso, né? Porque autoconhecimento é uma investigação. A gente vai se investigando, a partir de realidades que vão nos cercando, a gente vai entendendo, ei, isso me deixou... Vou dar um exemplo raso aqui para depois a gente aprofundar. Nossa, quando isso acontece eu fico brava. Ei, isso aqui me entristece. Nossa, essa fala mexe mais comigo. Você começa a se entender e a partir do momento que você vai se entendendo, vai entendendo seus comportamentos, você começa então a entender sua personalidade e ao entender a sua personalidade, você também começa a trilhar um caminho de reação diante da vida. Porque para mim, Ricardo, isso é importante. Como eu reajo diante da vida. Como eu reajo diante das coisas. Se eu opto por um silêncio momentâneo,
Isso não tem nada a ver com infantilismo, mas eu muitas vezes prefiro optar por um silêncio a ter que bater de frente, discutir, porque para mim aquilo depois vai ser passageiro e... Então, esse processo todo de investigação. Quem é você quando X coisa acontece? Isso. Como você reage com relação a parentes que estão próximos fazendo isso, X, Y, Z? A pessoa que está com você num relacionamento. Como que você lida com as questões financeiras? Porque a gente precisa se conhecer. E autoconhecimento ele tem 4 esferas, né? Porque você tem uma formação humana, você tem uma formação espiritual, isso é importante, né? A gente tem uma formação intelectual, e nesse mundo fica muito complicado. E a gente tem, eu coloquei 4 esferas, porque eu coloquei baseando em mim. Então, assim, não é pedantismo, mas como que foi? Eu trilhei 4 esferas. A formação humana, a formação espiritual, a formação intelectual e a minha formação ministerial. Porque isso move a vida da Alessandra. Não quer dizer que moverá a vida de outras pessoas, mas é importante. Então eu entendo desde um princípio bíblico. Sou imagem e semelhança de alguém que é muito especial. Então eu vou me investigando. Isso tá legal? A forma com que eu falei com fulano, a forma com que eu reagi, a forma que eu lido com as coisas que chegam até a mim, como que eu me irrito mais, eu não me irrito tanto. Eu vou entendendo quais são os meus talentos, quais são os meus pontos de melhoria. Eu posso ter um talento que o Ricardo não tem, mas eu posso ter pontos de melhoria que o Ricardo está 1000 anos-luz na minha frente. Então, entender essa dinâmica de saber muito quem é você, não como pedantismo, não para ficar de uma forma arrogante falando isso com as pessoas, mas para saber transitar em um território que para mim é fantástico. Esse território se chama vida. Como que eu transito na minha vida? Com responsabilidade, com incoerência, com humanidade, com desumanidade, sem lembrar quem me ajudou, quem não ajudou. Eu vou entendendo isso. Por isso que eu falo que a Alessandra de 15 anos atrás, coitada dela, não chega nem aos pés da Alessandra que eu sou hoje. Mas a Alessandra que eu desejo ser ainda está muito distante. Está muito distante. Então, sim. Oi, Rick. E aí você vai vivendo. Eu sou uma pessoa que lido com essas questões mais práticas, mais explosivas, típico do temperamento que envolve a minha personalidade, mas eu sou muito sentimental. Eu não entendia isso. Eu falava, gente, mas como que um colérico pode ser sentimental, gente? Isso não tá certo. Não tá. Eu sou muito sentimento no sentido de que coisas vão me ferir, coisas eu não vou estar nem aí, mas eu vou entendendo essa dinâmica toda que compõe, faz a composição da Alessandra. E aí facilitou muito em alguns processos. Vou dar exemplo. Facilitou muito na hora de escolher uma pessoa para estar ao meu lado agora, numa fase onde eu estou bem mais madura, mais adulta. Facilita muito nas parcerias de trabalho, como que eu vou escolher essas parcerias. Porque eu sei quem eu sou. Então, eu não vou trazer para dentro da minha história alguém que não comunga de coisas que para mim são importantes. Eu me conheço. Então, se aquilo vai me levar para um outro caminho, ou vai me trazer algum tipo de estresse, eu já falo, não é por aqui que eu tenho que ir. Eu tenho que lidar com várias pessoas, mas na minha convivência próxima, eu entendo o que eu posso fazer, porque isso me ajuda como pessoa, me ajuda a lidar com as realidades que eu tenho aí para frente. Então, lidar com geral. Eu estou numa pregação. Ali eu não conheço todo mundo. É impossível. Eu sei como lidar com as pessoas, mas isso facilita pelo meu convívio íntimo. Como o autoconhecimento me ajuda absurdamente a ter essa paz no meu coração, naquilo que me cerca, para que eu possa externar o que é necessário quando eu estou na vida real acontecendo no meio de muitas pessoas. Então, é muito importante as investigações. Eu tenho várias, eu escrevo muito sobre quem eu sou, muito, muito. Inclusive, eu estou com um caderno aqui, que é basicamente eu. Meus momentos de explosão, meus momentos de explosão, meus momentos de tristeza, meu choro. Por que você chorou? Um momento em que eu me senti sozinha, mesmo cercada de pessoas, muito comum.
Como isso é interessante, como isso é interessante. E você escreve e você lê depois. Tudo. E tem um autor que ele vai falar coisa interessantíssima. Ele diz assim, a pessoa que não se conhece é um analfabeto de si mesmo. É isso mesmo. Não faz sentido isso? Eu acho lindo isso. Às vezes nós somos analfabetos de nós mesmos, a gente aprende a ler tudo. Nós temos um manual de instrução. Esse manual de instrução ele foi feito pelas nossas experiências de vida, pelos nossos valores, pelas nossas escolhas, pelos nossos gostos, por tudo que nos compõe, o físico, o bio, o psico, sócio, espiritual. Mas às vezes a gente tem que aprender a nos ler, aprender a nos traduzir para a vida real. Que você falou, que extravasa na vida. Tudo que tem nesse manual de instrução, de alguma maneira ele fala na vida, escapa na vida. Né? O Freud falava do ato falho, mas vamos usar o ato falho de uma maneira positiva. O ato falho é aquilo, tudo que está dentro de nós escapa de alguma maneira. E uma pessoa sábia é aquela pessoa que começa a estudar a sua própria linguagem, o seu próprio idioma, como você disse, como é que eu reajo. Você deu o seu exemplo, né? Por exemplo, eu conhecer com quem que eu trabalho melhor. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais lenta, eu sou um cara lento, eu sou um cara que precisa pensar muito, eu sou um cara que pensa antes de fazer uma escolha. Eu preciso me associar, muitas vezes para me complementar, com uma pessoa como a Lê, acho que por isso que a gente se dá tão certo. Porque a Lê já bota para frente, a Lê já enfrenta, a Lê já vai, tá com tudo, se eu tô receoso, não, vamos, e eu pondero. Então eu vejo que eu preciso de pessoas, me complemento muito, especialmente no trabalho. Eu não posso ficar com gente todo mundo igual a mim, porque se ficar todo mundo igual a mim, não funciona o negócio. Eu preciso também ter pessoas que eu vejo que me complementam, mas para isso eu precisei me conhecer, eu precisei dar nomes àquilo que eu sentia. E assim, uma frase até que você me mandou que para mim é fantástica, né? Vou traduzir do meu jeito, que é do Francis Bacon, acho que é isso, né? É Bacon mesmo que fala o nome isso. dele? É, né? Você mandou que eu vou falar do meu jeito a frase, que eu achei interessante. Não adianta você ser conhecido por todos e não ser conhecedor de você mesmo. Então, todo mundo te conhece. Nossa, ei, fulana. Mas fulana prega bem, fulana é muito inteligente. Não, porque o Ricardo é excelente dentista. Nossa, ele é impecável. Tá. E aí, quando a gente vai perguntar, quem é você? Eu não sei falar sobre mim. Eu não sei quem eu sou. Porque eu estou sempre esperando ter a referência de alguém para falar o que eu sou. Não. Porque se eu esperar que alguém defina quem eu sou, e no meu caso, eu estou lascado. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente. Uma pessoa mandou mensagem para mim, no privado, e disse para mim assim, eu não sei por que as pessoas gostam tanto de você, você não é relevante. Eu falei, uai, de onde que essa pessoa tirou isso? E aí eu respondi com muita educação, que eu já fui bem estúpida na internet, mas hoje eu aprendo que é o seguinte, eu não ofereço o que o outro traz para mim, que o problema é da pessoa, não é meu, né? Eu disse para ela, mas eu entendo, talvez eu não seja relevante para você, e eu também não estou aqui para ser relevante. Eu estou aqui para ser Alessandra. E ela continua insistindo. Você nem é relevante. E aí você vai observando. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho consciência de quem eu sou de verdade, está o meu dia estragado por uma frase de internet. Que uma pessoa que não está bem com ela mesma, uma pessoa disposta a ferir o outro, ela solta qualquer coisa. A pessoa disposta a ferir, e ela jamais reconhece que ela feriu, que ela fez. Não, você que lute com aquilo que é o meu lixo. E eu aprendi, o lixo do outro não pertence a mim. Dentro desse processo todo de autoconhecimento, o seu lixo pertence a você. Faça o que você quiser com ele, mas eu não vou intoxicar a minha vida com aquilo que você não está nas suas resoluções. E aí, quando eu aprendi isso, peraí, ok, fulano não achou que eu sou isso, aquilo. Está no direito. Ela está no direito dela, ela não é obrigada a achar nada sobre mim. Mas se a palavra dela começa a trazer uma validação para a minha vida, acabou, Ricardo, eu não apareço mais aqui, eu não faço mais nada, porque eu vou estar sempre com aquele receio, ninguém gosta de mim, eu não sou relevante, eu não sou coerente, eu não sou isso e não sou aquilo. E aí eu sempre falo com Deus, eu sou
que o senhor pensa de mim? Então eu preciso entender o que o senhor pensa, porque usar a frase de Santa Teresinha para se esconder também, só Deus pode me julgar. Tá, eu tenho medo do julgamento. Então é muito importante eu não ficar com esse erro. Eu não sei se está fazendo sentido da linha de raciocínio que eu trilhei agora, mas eu não ficar pensando assim, todo mundo me conhece. Peraí. Não, não me conhece. Porque, na realidade, quem me conhece é Deus. Em segundo lugar, eu tenho que me conhecer. Porque se eu for ficar esperando... E tem gente que fala, não, eu te conheço. Como? Você não me conhece. Você não me conhece. Você entende as minhas reações, você entende um pouco dos meus comportamentos, mas você não para ler muitas vezes o que está na entrelinha do meu coração. Então você não me conhece. E eu não aceito que outras pessoas tentam definir a Alessandra a partir de julgamentos, de comparações. Isso serve para você que está ouvindo, gente. Essas conversas são para a gente abrir a nossa mente e entender todo um processo. Porque muitas vezes nós falamos tanto da espiritualidade que a gente esquece de ser gente. E aí a gente quer céu, mas não quer ser gente. Gente inteira, gente resolvida, gente que sangra, gente que chora, gente que tem raiva. Porque eu não quero ser só uma anjinha aqui na Terra. Sai fora, eu sou pessoa. Faz muito sentido para mim parar, olhar, entender. Essa fala não sou eu. Durma com essa fala você. Não, eu não sou essa pessoa. A sua maldade é isso, mas eu não sou isso. Faz sentido, Rick? Faz. E olha a liberdade. A gente chama isso de liberdade interior, né? Uma pessoa que... Mas para isso a gente precisa saber quem a gente é. Porque tem dois perigos, né, quando a gente não sabe quem a gente é em relação aos outros. Ou a gente acha que a gente é o que todo mundo diz e a gente nunca é o que todo mundo diz, né? A gente nunca é o que todo mundo diz. Ou a gente também fica procurando se autoafirmar. Quando a gente não tem certeza de quem a gente é, a gente precisa estar todo o tempo se autoafirmando. Ou se afirmando todo o tempo dizendo, eu consigo isso, eu tenho um título tal, eu tenho tanto dinheiro, eu preciso ostentar que eu tenho dinheiro. Ou eu preciso ostentar que eu sou bem resolvido. Ou eu preciso ostentar. Toda ostentação, ela é uma busca de autoafirmação. Não sei quem eu sou, tenho um senso de identidade muito fragilizado. Então eu preciso, o tempo todo, estar buscando a confirmação nas outras pessoas. Eu não sou convencido de quem eu sou, então deixa eu convencer pelo menos os outros, para ver se eu acredito. Olha que coisa, eu acho isso interessante demais, porque de vez em quando eu caio nessa cilada. Eu penso que, nossa, eu me lembro, de dar um exemplo bem aqui. Quando eu comecei a estudar sobre resiliência psicológica, há uns anos atrás, bem no comecinho, aí eu me apaixonei pelo assunto da resiliência. E onde eu chegava, eu ficava falando sobre resiliência. Sentava numa mesa de bar com os amigos, olha, resiliência, não sei o que, resiliência. Aí ia para o amigo oculto, eu dizia, olha, a pessoa que eu tirei é muito resiliente, resiliência é isso, é aquilo. Em um determinado momento eu falei, meu Deus, por que eu preciso falar disso o tempo todo? Para mim, naquele começo, eu não tinha certeza, eu estava começando. Eu não tinha certeza se as pessoas iam me conhecer, me saber quem eu sou. Então eu ficava tentando convencer, olha, eu sou o cara da resiliência. Olha, eu sei o que é resiliência. Olha, resiliência, para ver se eu convencia as pessoas. Com o tempo, eu fui percebendo, opa, eu não preciso dessa chancela do outro. Eu não preciso. Se eu tiver, bom, não é ruim. Não tem problema. Não tem problema a gente receber um elogio, não tem problema nada disso. Tem problema a gente se definir através de um elogio, até porque o elogio amanhã se torna crítica, né? Elogio e crítica, a mesma pessoa que te elogia hoje é a mesma pessoa que te critica amanhã. Então já pensou se a gente for ficar definido por isso, Ale? Eu vi que eu acho que é Eliette o nome dela. Eu vi subindo o comentário, ela disse assim, eu trabalhava numa casa, eu fui demitida dessa casa e a pessoa me rebaixou muito. E eu sei que eu não sou aquilo. E eu quero dizer para você, não mesmo. Não é mesmo. E às vezes o único artifício que a pessoa tem, porque ela se sente tão inferior que se ela não rebaixar você, como que ela vai se sentir superior a você? Então tem gente que nos puxa para o nível dela para se sentir melhor. Quando a gente vai vivendo essa questão de autoafirmação, porque é uma autoafirmação, não.
Ela trabalhava na minha casa, eu sou patroa dela, só que por dentro é vazia. Autoafirmação. É pobre. Pobre que eu falo, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando pobre de gentileza. Pobre como pessoa. Porque nós somos constituídos para ser gente. E aí eu falo que muitas vezes, eu vou pegar até a fala da Rosana, que a Rosana falou assim, a opinião dos outros não pode nos definir, não mesmo. Só que nem sempre, Rosana, a gente está preparado para ouvir a opinião dos outros. Então, por isso que é bom a gente entender o autoconhecimento, ter tanta certeza do autoconhecimento, que às vezes uma pessoa chega com tanta brutalidade, tanta grosseria, que aquilo me fere. Ou às vezes, vou dar um exemplo, o Ricardo trouxe essa realidade, né? Eu precisava falar, que eu era uma pessoa que estudava resiliência, falar. Não precisava. Ele não precisa, porque ele é muito bom no que ele faz. Eu conheço o Ricardo, eu conheço o grau de inteligência dele, eu sei quem é. Ele não precisa falar nada, ele já é. Mas talvez fosse a questão interna dele. Uma insegurança, talvez. Né? Como que eu vou entrar naquele meio ali se eu não trouxer essa realidade? Nós entramos por portas que são abertas por aquilo que o próprio Deus abre e também pela nossa forma de ser. As portas vão se abrindo. Então, eu não preciso dizer para você, ó, eu tenho isso, eu faço isso. Na internet está cheio de gente. Eu li tantos livros, eu tenho X carros, eu tenho tantas casas. Ô, gente, acorda para a vida. Os livros que o fulano leu, problema do fulano, porque talvez eu não vou ler nada daquilo. Pode ser que leu, pode ser que seja tudo mentira. Os carros que o fulano tem, muitas vezes são alugados só para impressionar ou emprestados. E se tem mesmo, problema daquela pessoa, porque os carros dele não interferem na minha vida. Ah, eu tenho a casa linda, maravilhosa. Tá, que lindo, parabéns, mas eu não preciso falar isso. Não há necessidade de autoafirmação. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem eu sou, eu não preciso provar e muito menos esperar a validação do outro. Não é o que eu ostento que abrirá a porta. O que está dentro do meu comportamento, do meu trato com o outro, da forma de expressar meus pensamentos, a coerência com que eu lido com as realidades, isso abre portas. O que eu falo não abre portas, não. Interessante. E eu acho que a gente já pode... E aí, Ale, aí já tem até... Já tem gente assim, como é que eu faço, então? A gente já falou tanto aqui do autoconhecimento, dos benefícios. É inegável. Inegável os benefícios. Uma pessoa que se conhece bem, ela é mais senhor de si, no sentido, eu tenho a minha, até para me doar aos outros, eu preciso me ter nas minhas próprias mãos. E para isso a gente precisa conhecer. Mas aqui a gente já entrou numa parte mais prática até, né? Como é que a gente faz, então, para a gente se conhecer? Você falou do seu processo, já é um processo que já vem de algum tempo, o meu também. Mas a gente precisa conhecer até coisas simples. Por exemplo, como é que você descansa? Muita gente pensa que introvertido é aquela pessoa fechada. Introvertido é aquela pessoa tímida. Tímido é aquela pessoa que tem medo de julgamento social. É uma coisa. Introvertido é aquela pessoa, preste atenção quem está me ouvindo aqui. Introvertido é aquela pessoa que descansa mais, estando mais solitária, lendo um livro, caminhando sozinha, que descansa mais, precisa fazer caminhadas longas, precisa refletir mais para descansar. E o extrovertido é aquele que descansa mais estando na companhia de outras pessoas. Ele descansa mais com mais estímulos. Ele descansa mais com mais cor, com mais beleza, com mais música. O introvertido, ele descansa com mais silêncio, com menos palavras. Porque o mundo do introvertido, a cabeça do introvertido já é cheia de muito barulho. Porque ele é muito para dentro. Então, ele descansa mais estando só. Ricardo, mas eu, às vezes, descanso de um jeito, às vezes descanso de outro. Claro, porque ninguém é totalmente introvertido, ninguém é totalmente extrovertido. Agora, existe uma tendência. Às vezes, a gente vai mais para um lado que mais para o outro. Eu, por exemplo, Ricardo, eu sou mais introvertido. Quando eu estou mais cansado, eu já sei. Por exemplo, eu vou para a minha faculdade, aí eu faço faculdade, psicologia. Aí, quando eu estou lá na faculdade, muito assunto, muita aula, muita convivência, muito barulho. O intervalo, eu vou dar uma caminhada. Eu saio sozinho, eu digo, olha, vocês ficam aí, eu vou dar uma caminhada sozinho. Eu preciso para me recuperar. Mas para isso eu fui entender. Porque senão, sempre que eu precisava descansar, aí a pessoa vai convidar, vamos para a galera, vamos para a festa. Eu estava muito cansado, ia e chegava mais cansado, porque aquilo me deixava exaurido.
que você acha desse assunto aqui, Ale? Eu, apesar do temperamento que vai para frente que faz, eu tenho muito um lado introvertido, que é o lado onde eu gosto. Eu sou uma pessoa que eu amo solitude. Na solitude, eu falo, nossa, como eu sou feliz naquele momento em que eu fico só, que eu estou num lugar só, que eu vou ler, que eu vou ver alguma coisa, que eu vou ouvir uma música, que eu vou repensar as minhas coisas. Em outros momentos, eu sou a extrovertida, mas a extrovertida que hoje eu aprendi a fazer tudo dentro daquilo que é bom para mim. Ou seja, Ale, vamos fazer isso? Não, estou cansado, não vou. Obrigada pelo convite. Beleza, hoje eu estou bem. Então, assim, eu acho que nós temos que entender também esse processo do introvertido e do extrovertido. Introvertido no sentido de gosto da minha companhia, mas eu não sou um tutuzinho que afasto pessoas de mim. Não. Então, assim, se eu estou afastando pessoas, está errado. E nem a extrovertida, que é eu já não curto muito isso, porque quem faz muito barulho é biscoito de polvilho. Então, assim, e hoje eu já estou numa fase também, sabe, Ricardo? Numa faixa etária, que eu, sinceramente, tem coisas que já não são mais para mim, que eu não curto. Então, eu sou muito clara, isso não é para mim. Mas isso não quer dizer que eu seja uma chata, uma pedante. Antissocial. Eu gosto de lugares onde eu vou sentar, eu quero escutar. Aí eu vou para um lugar que é tum, tum, tum. Eu não tenho mais paciência, pelo amor de Deus, para barulho. Eu gosto de sentar, conversar e ouvir o que o outro está falando, gosto da risada. Eu sou uma pessoa extremamente piadista. Eu tiro sarro das coisas, eu zoo as coisas. Então, quem conhece esse meu lado e quando vê o meu lado mais fechado, fala assim, o que aconteceu? Você está bem? Gente, pelo amor de Deus, eu estou ótima. É o meu momento. Então, eu acredito que quando a gente entende sobre essas duas esferas que chegam até nós, faz muita diferença no nosso processo de lidar com o que nos cerca e a forma com que nós vamos comunicar isso externamente. Como que eu comunico isso? Porque você só fica fechado. É um tempo que eu quero ficar ali naquele espaço fechado. Não está acontecendo absolutamente nada com ninguém. Às vezes eu estou tendo uma ideia criativa, às vezes eu estou pensando em alguma coisa que eu preciso destrinchar. Às vezes é só a fim de ficar quieto e descansar a mente, porque a minha mente ela é um turbilhão. Então, eu fico na minha. E acredito que muitos aqui tenham medo dessa introspecção, porque autoconhecimento é introspecção, viu, gente? Você tem que entrar dentro de você para se conhecer. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu não me conheço por aquilo que a minha mãe fala sobre mim. Não, a visão da minha mãe é uma coisa. A minha visão com relação a mim, com verdade, é outra coisa muito diferente. E aí, eu estar dentro dessa realidade introspectiva não faz de mim um tutuzinho que quer se esconder. E eu estar no meu momento de momento de ser extrovertida não faz de mim um arroz de festa. São duas situações completamente equilibradas, porque equilíbrio é vida, né? Eu não tenho extremos, então está aqui no equilíbrio. E isso é uma composição da minha personalidade que eu consigo lidar com muita facilidade e deixar as pessoas até mais livres e leves dentro daquilo que chega até a mim. Você quer fazer? Não, não quero. Você não gosto. Não posso. Vamos. Mas isso traz leveza para mim e traz leveza para o outro. Faz sentido? E você falou, faz o que você disse assim, você falou uma coisa que eu não tinha nem parado para pensar, eu pensei agora. A necessidade que a gente tem de comunicar, né, de expressar aquilo. Eu pensei nisso agora. Sabe por quê? Porque, gente, tem por exemplo, às vezes, nós não conhecemos os nossos limites. É outra coisa de autoconhecimento. A gente vive entrando em estafa, a gente vive virando burnout, a gente vive... Quantas coisas às vezes eu recebo inbox no meu Instagram da pessoa assim, as pessoas não sabem que eu tenho um limite. As pessoas não respeitam os meus limites. Mas pode ser, mas pode ser que você mesmo não expressou o seu limite, porque nem você sabe o seu limite.
Nem você acha que a corda você pode esticar, 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 não vai quebrar. Só que vai quebrando. E o pior, vão ser repetidas vezes. Isso é um sinal de que a gente não se conhece. É quando a gente repete os mesmos erros. Ah, já entrei no estafa de novo. Quem tem um burnout, as pesquisas vão dizer, quem tem um burnout, que é aquela estafa por trabalho, tende a ter vários estafas na vida. E aí você vai ver, às vezes tem uma circunstância externa? Tem. Mas às vezes também tem um fator interior, intrínseco a nós, que a gente não sabe quais são os nossos limites e a gente vai sempre além, a gente acha que vai dar conta. Só que chega um tempo na vida que a gente não vai, a gente percebe que a gente nunca deu conta, que a gente não vai dar conta. E se a gente não der, se a gente não expressar, a gente vai ser submetido a esses acontecimentos o tempo todo. Esse acontecimento, tanto da estafa, que a gente tem estafa física, a gente tem estafa mental, emocional, que é gigante, nos devasta absurdamente. É aquela coisa, né? Às vezes é mais fácil capinar 3 lotes do que lidar com o cansaço na mente. Porque o físico, a gente toma um Dorflex, um relaxante muscular, deita, né? Faz alguma coisa, vai para uma hidroginástica, você vai tendo um alívio. Aqui é mais complicado. Eu preciso sinalizar as questões que acontecem comigo. Eu vou trazer essa mesma fala que você fez para dentro das relações. Os relacionamentos, de uma forma muito especial, o relacionamento afetivo. Quando eu não sei os meus limites, qualquer pessoa que chegar, tá ok. Eu não sei os meus limites. E aí, por não saber quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou aceitando os amores de beirada e achando que eu preciso me contentar, porque eu simplesmente não expressei para mim mesma que não é aquilo. Eu conheço pessoas que, um exemplo muito próximo, muito claro. Ah, vou te apresentar fulano. Ah, tá solteiro mesmo. Você sabe quem é o fulano. Você tem consciência de que o fulano não é uma pessoa que cabe na sua vida, mas talvez por uma cegueira você deixa o fulano entrar ou a fulana. Quando você percebe, não impõe limites, não fala não fala o que é importante para você, porque uma coisa é certa, uma pessoa posicionada, ela fala assim, é nesse papo, é tum, 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 você quer ou não quer? Porque para mim vai funcionar assim, se não funciona assim, não serve para mim. Todas as vezes que eu caminho em um tempo de limitar aquilo que é importante para mim, eu estou ensinando para o outro que ele não deve invadir aquilo que para mim é princípio, valor e regra. Então, a mesma coisa tem a ver com cansaço, tem a ver com as relações. Se dentro da minha casa eu não consigo externar, seja relacionamento afetivo, relacionamento familiar, vou dar outro exemplo. Eu tenho sempre uma pessoa que me pede um cartão emprestado da família. Exemplo, tá, gente? Não é o que acontece comigo. Não é mesmo. E aí, com aquela dó, porque sempre a mãe fala assim, ah, minha filha, vai, empresta. É seu irmão. E aí, no primeiro mês, a pessoa paga. Da segunda vez, ela paga. Quando é num outro momento, ela já não paga mais. E a sua mãe acha que você tem que sustentar aquela situação. Se você não coloca limite, você não se conhece. Porque aquilo vai gerar para você uma dívida, um desgaste e uma inimizade familiar. É preferível falar, não vou emprestar o cartão, me chamem de bruxa, do que vocês quiserem. Mas eu estou delimitando que vale a pena a minha paz interior, vale a pena lidar com a relação, ainda que fique de cara torcida por um período, mas aquilo vai passar a eu ter que me sujeitar a uma situação por dó, ou por isso, ou por aquilo. Quando você pensa nesse limite, as coisas mudam. As coisas mudam. Vou trazer outro exemplo. Dentro da igreja, amo servir ao Senhor, mas se eu sirvo em todas as pastorais, em todos os lugares, eu não tenho limite. Aquilo vai afetar a minha família, aquilo vai afetar a minha vida. E aí mas eu fiz tudo para Deus, Ele não te pediu isso. Ele pediu que você fosse uma pessoa sóbria no seu servir. O que nós
estamos trazendo nessa partilha, e eu ampliei um pouquinho mais, que eu nem conversei isso com o Ricardo, eu estou ampliando um pouco mais, é para o entendimento que posicionamento faz o outro também se posicionar. E o meu posicionamento traz paz para o meu dia a dia. Se eu vou dizer não, é não. Você pode não gostar nesse primeiro momento. Talvez você fique bem chateado, mas eu sei quais são as realidades. Ah, Alessandra, amigo, vocês sempre chamam todos de amigos. A gente não tem esse tanto de amigos, mas não tem mesmo. Ah, então eu tenho medo, estou me fechando até para as amizades. Outra coisa muito boba. Eu não me fecho para as pessoas que chegam à minha vida. Eu sei quem pode entrar e eu sei quem vai ser só: oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem na sua casa? E eu sei lidar com isso. Olha a amplitude do que o autoconhecimento faz na nossa vida, na nossa história, trazendo limites, entendendo, olha, hoje não estou bem. Não quero conversa, não estou bem, não sou obrigada. Trato as pessoas com respeito, mas vou me recolher naquilo que é meu para melhorar uma situação, que ninguém tem que lidar com o meu azedume, mas é um limite. Então eu não deixo que invadam um momento que é minha privacidade, que é o momento que eu estou me refazendo, para eu voltar inteira para o contexto geral que me cerca. Faz sentido, Ricardo? Faz sentido. E a lei, eu acho até que a gente já está dando vários insights aqui. Ninguém está perguntando como é que a gente faz para se autoconhecer. A gente já está falando há uns 20 minutos sobre isso. Primeiro, como é que eu descanso? Eu descanso mais estando sozinho? Se pergunte isso, você pode até anotar no caderno, quem tiver aí. Como é que eu descanso mais? Eu descanso mais estando sozinho ou eu descanso mais estando com outras pessoas? Segundo, quais são os meus limites? Até onde eu posso ir? Terceiro, como é que eu vou comunicar para as outras pessoas, os meus amigos? Quarto, quem são os meus amigos? Até isso. Isso é autoconhecimento mesmo. Quem são os seus... Você disse uma coisa que é interessante demais. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Então a gente tem que pensar quem foi aqueles que eu escolhi para estar no meu lado. Isso é uma coisa interessante. Aqui eu já vou para um outro ponto de autoconhecimento. A gente tem tempo ainda, Lê? Muito tempo, muito então, tempo. Então vamos que a gente vai entregar todo o ouro aqui. Próximo. Quais são os meus valores? Aí eu vou dar um exercíciozinho para você fazer agora. Eu vou fazer, eu posso fazer, você pode fazer isso com filme, você pode fazer isso com livro, mas nós vamos fazer com pessoa. Todo mundo que está em casa, agora, anota no seu caderno ou pensa em 3 pessoas que você admira muito. Pode ser pessoas da sua vida, do seu convívio, pode ser uma celebridade, pode ser uma pessoa que já existiu. Pensa aí. 3 pessoas que você admira muito. Agora, pergunte, o que essas 3 pessoas têm em comum? Quando você chegar a uma ou 2 palavras, você vai ver que aquilo é um valor para você. E valores são muito importantes para a gente tomar nossas decisões, para a gente se posicionar. Isso que você Ricardo, tanto estão fala. pedindo para você repetir 3 pessoas. Repete o que você pediu para eles fazerem. Vamos lá. Pense agora em 3 pessoas que você admira muito. Pode ser uma pessoa da sua família, pode ser uma pessoa que já morreu, pode ser um amigo, pode ser até uma pessoa que você não conhece, alguém da televisão, da internet. 3 pessoas que você admira muito. Pensa aí. E depois de você ter pensado, pensa agora, o que essas 3 pessoas têm em comum? O que é o ponto em comum que faz eu admirar essas 3 pessoas? 1, 2 ou 3. Aí você vai chegar a algum dos seus valores. Isso é um exercíciozinho para a gente saber quais são os nossos valores. Porque quando nós não sabemos dos nossos valores, nós não sabemos posicionar. Nós precisamos saber dos nossos valores para a gente tomar decisões. A gente precisa dos nossos valores para a gente eleger um direcionamento para a nossa vida, para a gente eleger o que a gente precisa renunciar. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Quando eu penso em 3 pessoas, eu pensei nisso hoje, e um dos valores que para mim surge muito forte é a sabedoria. As 3 pessoas que eu admiro, elas são muito sábias. Então, sabedoria para mim é um valor muito grande.
Então, se você botar assim, Ricardo, você prefere passar um dia conversando com uma pessoa inteligente ou com uma pessoa sábia? Eu prefiro a pessoa sábia. O sábio é o que sabe aplicar a inteligência na vida. Ele não está muito preocupado em teoria, ele está preocupado em como é que eu aplico na vida. Então, sabedoria. Então, por que sabedoria para mim é importante? Eu leio livros, eu leio literatura que fala, que me traga algum nível de sabedoria. Eu gosto da filosofia, eu gosto de alguns tempos, eu gosto de algumas. O próprio Jesus, ele me inspira muito a sabedoria. Então, sabedoria para mim é um valor inegociável. E para você, Ale, o que vem à sua cabeça? Um valor muito forte para você? Valores inegociáveis estão relacionados a caráter para mim. Então, tem muito a ver com posicionamento de caráter, né? A sabedoria eu admiro assim, de olhar e falar assim, uau, me deixar pasma. E uma coisa que eu gosto muito nos valores das pessoas assim que chegam, que eu olho e falo, nossa, para mim é muito importante a pessoa que leva a vida com uma leveza. Com uma leveza, com integridade, mas com leveza no sentido não é de responsabilidade, é sabendo lidar com as coisas. Quem sabe levar uma vida com a leveza real, ela preza por fidelidade, ela preza por justiça, porque ela não é aquela pessoa que bate, não. A leveza que eu estou falando é de uma coerência muito grande com aquilo que é importante. Então, verdade, fidelidade, amor, risadas extrovertidas. Então, por que eu tenho uma paixão por Jesus? Ele é meu amor máximo. Paixão por Jesus é assim uma coisa que eu falo. Primeiro, leve, sempre falando a verdade, mas tinha uma leveza para lidar com as coisas que eu desconheço. Sábio ao extremo também, né, gente? Não tem nem como não ser. Mas sabia, ele confundia os fariseus de uma forma que eu, estudando hoje, eu fico assim, hã? Se fosse eu, ia estar lá. Sério? Tinha essa sabedoria e uma pessoa extremamente coerente com aquilo que ele veio cumprir o propósito dele. Ele enche os meus olhos. Uma pessoa que enche também os meus olhos nesses 3 quesitos é minha mãe, por ser uma pessoa muito simples, mas uma pessoa de uma sabedoria, de uma leveza para as coisas. A gente fala, meu Deus, ela fala, ei, vamos olhar por outro ângulo. Aqui, ei, vamos olhar por outro ângulo. O pau quebrando. Olha para outro ângulo. Você fala. Então, é muito importante que a gente tenha essas referências de pessoas para nos encher de forma assim extrema, nos encher não no sentido só de eu ficar admirando, mas aprender com os passos daquela pessoa, que faz uma diferença muito grande, né? E olha, e você falou, eu vou pegar o exemplo da lei. A lei falou, por exemplo, a leveza é um valor. Porque o que a gente faz agora com esses valores? A gente vai usar os nossos valores para balizar nossas escolhas. Então, a lei, quando ela for tomar uma decisão na vida dela, ela tem que levar em consideração que a leveza é um valor na vida dela. Então, vamos dizer, ela assumiu um projeto. Eu vou assumir, por exemplo, a lei quando vai pensar, assuma no assunto desse projeto. Esse projeto é um projeto pesado, vai tirar minha paz. É um projeto... Ela tem que pensar, e leveza para mim é um valor. Será que eu estou respeitando o meu valor de leveza? Tem outro... Ô, Rico, deixa eu só fazer um gancho. Quando eu falo em leveza, eu não falo de facilidade. Sim. Porque tem coisas que são grandes, que vão dar trabalho, mas traz uma paz gostosa no seu coração. Você fala assim, cara, vai dar trabalho, mas vai me trazer uma alegria, e essa alegria me produz uma leveza gigante depois do projeto concluído. Então, para mim, é fundamental isso. É só para as pessoas entenderem, que senão elas vão pensar, uma leveza não pode ter dificuldade. Não, para mim não tem isso. Eu encaro tudo muito de boa, eu sou um trator para executar as coisas. Trator. Então eu chamo no peito o que tiver que chamar. Mas eu penso assim, aquela pessoa vale a pena? Aquele investimento financeiro vai valer a pena? Porque no final do projeto tem que me trazer um sorriso. Eu fui fazer agora a conferência Mulheres de Pentecostes, no alto de uma serra, com um monte de dificuldade. Mas esse projeto trouxe leveza? Deus falou que era. Então a dificuldade a gente passa, terminou o projeto. Caramba, uau! É desse tipo de leveza que eu estou falando. Isso é interessante. Você considera a leveza. E às vezes não é nem a situação. A situação pode ser difícil ou fácil, mas a maneira, a leveza é como eu lido com a situação. É isso aí. Então, essa
situação, eu estou levando com leveza, essa situação não tem como levar com leveza. Então, são coisas que se consideram. Gente, por exemplo, que marca honestidade. A honestidade é um valor muito alto. Aí você diz, cara, mas a honestidade é um valor muito alto para todo mundo. Deve ser, deveria ser. Mas tem pessoas que a honestidade vem lá no topo. Então, elas têm muita dificuldade em lidar com mentira. Elas têm muito. Então, elas vão sofrer se elas vão se relacionar com uma pessoa que mente muito, elas vão sofrer muito. Porque todo mundo sofre com alguém que mente muito, mas quem tem um valor de honestidade acima de todos tem que saber. Você vai dar conta de se relacionar com uma pessoa que mente muito, que mente o tempo todo, que está todo tempo ferindo um valor seu. Mas para isso você precisa se conhecer. Para isso precisa aprender a se ler. Para isso você precisa se posicionar enquanto pessoa. Senão, você acha que é só um mal-estarzinho. Não, isso que eu estou assistindo é só um mal-estarzinho. Não, é agressão aos seus valores. E isso é uma coisa importante da gente saber. Quando eu falo sobre caráter, porque o caráter envolve várias coisas, né? Para mim, é muito importante lidar com a pessoa com um caráter bom, porque tem sempre um mau caráter. E a gente vai conhecendo, e mau caráter não é só quem dá cano nos outros. Tem vários detalhes que fazem uma pessoa de um caráter duvidoso, né? E aí é bom pensar. Eu vi uma pessoa escrevendo assim, Ale, você fala de limpar o banheiro com tanta leveza. As coisas da vida não são para a gente jogar de uma forma extrema. É saber lidar com a realidade da forma que precisa lidar. Então, leveza para mim é muito importante. Quando a coisa já começa a degringolar, eu já falo, não. E eu levar aquilo com tranquilidade, dormir de boa, tem isso, tem aquilo, beleza. Tá. Nós vamos chamar para cima e nós vamos resolver. Aí você entende o que é a leveza. Não é irresponsabilidade, não é nada disso. É só algo que o resultado fará ao seu coração. Beleza, sofri o que tinha que sofrer, passei o que tinha que passar. E o resultado realmente foi algo surpreendente. Para mim é muito importante. Pessoas leves, situações leves. Que tem um povo pesado, né, hoje em dia. Meu Deus. Se tem. Meu Deus. Se tem determinadas pessoas que aquele dia, se o seu dia foi muito difícil, Nossa. não é a pessoa para você procurar, né? Para mim, por exemplo, o valor mais do que a leveza é o humor. Então, quando eu procuro pessoas muito engraçadas, eu tenho amigos muito engraçados, que para mim é importante essas pessoas engraçadas perto de mim, porque elas me ajudam até eu tirar um pouco da minha melancolia, que eu tenho tendência à melancolia. Então, elas me equilibram. Outra coisa importante, Ale, é ter metas claras de vida, é ter uma ideia de que caminho vai escolher. Não é ter o caminho todo, e não é não mudar, e não é não se arrepender, mas ter uma direção, assim, ter uma sensação, sabe? Tem um psicólogo que ele usa, que existem pessoas que são desbussoladas. Para quem é dessa geração, tem muita gente jovem aqui, bússola era uma coisa que a gente usava no passado, que a gente estava perdido para se encontrar. Mas a gente vamos usar um termo mais moderno, um termo menos cringe. Vamos usar o termo, são pessoas sem um GPS existencial. Acabei de inventar. Às vezes tem pessoas que são sem o GPS, anota essa e posta aí, sem GPS existencial, que não tem uma ideia que direção que a sua vida está tomando, não tem uma ideia do porque às vezes a gente nem tem controle sobre o externo, mas a gente tem sempre controle dentro da gente, em que a gente quer crescer, em que a gente quer mudar. Tem gente assim, eu não sei nem o que eu preciso mudar. Ó, que fala muito da psicologia positiva. Muita da coisa que eu estou tirando aqui é da psicologia positiva, é uma área de interesse minha, que eu estudo, que interesso. Muita da psicologia positiva, quem tenta encontrar o que tem de ponto forte também. Porque quando a gente fala em autoconhecimento, a gente não está falando apenas de conhecer as nossas fraquezas, o nosso limite, mas também saber em que a gente é bom. Saber o nosso talento. Tem pessoas que você vai perguntar assim, fulano, qual é o seu defeito? Vários defeitos. Mas pergunta, qual é o seu talento? Aí a pessoa pensa. Vixe, acho que eu não tenho talento nenhum. Falta de autoconhecimento. Vixe, acho que eu não sou bom em nada. Todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo é bom em alguma coisa. O que falta às vezes é autoconhecimento. Na realidade, Ricardo, para a Alessandra, o autoconhecimento foi esclarecedor em muitos aspectos, né? Até mesmo nessa questão toda da leveza, porque para mim tudo era muito a ferro e fogo. O olho ficava até assim, ferro e fogo. Cara, não é assim.
As coisas não são assim. Hoje eu não sou desbussolada, como você falou. Meu GPS está certinho, na direção certinho. Então, o que eu quero? Está muito claro para onde eu estou indo. Está muito claro. No meio do caminho, eu vou ter intercorrências, isso é fato. Saber lidar com essas intercorrências é uma questão de inteligência, de sabedoria. É mais de sabedoria do que de inteligência, de tato. E contornar situações é necessário para todos nós. Então, quando eu tenho essa clareza, porque se eu acordo, não sei quem sou, não sei para onde vou, não sei o que quero, né? É muito fácil uma criança falar isso, um adolescente ou um menino que vai prestar vestibular, dizer não sei se faço medicina, não sei se faço direito. É uma pessoa nova que ainda não viveu muita coisa na vida. Mas todos nós aqui, a grande maioria, já passou por algumas experiências. E essa autoinvestigação desses processos também que nos cercam é essencial para que a gente entenda. Olha, esse caminho já não é mais o que eu quero. Eu não estou como Alice no País das Maravilhas, perdida, sem direção. Eu não estou vivendo, não estou vivendo na Matrix, entendeu? Eu estou vivendo a vida real, eu não estou na Matrix. Eu não sou o Neo ali vivendo uma Matrix, tentando lutar. Não, estou numa vida real. Para onde eu estou indo? As minhas escolhas estão me levando para a direção que eu quero ou as minhas escolhas estão me tirando do caminho que eu quero? As minhas amizades, se é que existem, elas me aproximam das minhas metas ou elas me tiram? O meu namoro, não vou nem falar casamento, que uma vez casado já são outros 500, como cristã eu tenho um posicionamento, né? É lógico que eu não vou entrar nisso aqui, mas eu poderia ter escolhido melhor, enfim, não estou dizendo nada e estou dizendo tudo. Mas eu vou falar para quem é solteiro. Às vezes, eu vou reclamar de um casamento lá na frente, sendo que eu poderia ter feito uma escolha genuína, coerente, que se eu quero algo X, por que eu casei com Y? E eu estava completamente... Aí não adianta eu chorar em cima do leite derramado. A gente tem que ter essa coerência de olhar as nossas coisas. Ah, como que está minha vida financeira? Ah, e reza para consertar minha vida financeira. Não tem oração nenhuma que conserta a vida financeira. Quem conserta a vida financeira é a gente equilibrado, repensando a nossa rota. Deus não desce na terra para consertar a vida financeira de ninguém. Então, se eu quero algo dentro do que é financeiro, eu vou ter que me organizar a partir de algo para que a minha vida lá na frente entre num outro eixo. É possível? Total. 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 Se eu prezo por caráter, índole e tal, por que eu me associo com pessoas que não têm caráter, não têm índole, não? Para onde eu estou indo? Isso é muito importante. Muito importante. Esse senso de direção. Isso é muito importante. Até para a gente mudar o caminho lá na frente, porque pode ser. Pode ser que você chegue a uma situação na vida profissional, na vida pessoal, você chega assim, não, eu quero mudar de caminho. Mas até para você mudar de caminho, você tem que saber qual é o caminho que você estava trilhando. E vou deixar 3 dicas assim bem rápidas e bem profundas. Não precisa ser rápido, pode ficar tranquilo. Não? Que aqui... Não. Ah, então tá bom. Ah, já vou falando, né, que as pessoas disseram assim, poxa, Ale, tu vai fazer live no horário que tá todo mundo fazendo a quaresma de São Miguel, porque a gente está dentro da quaresma. Eu falei, queridos, quem tiver que estar lá, vai estar lá. A gente sobe depois a live no YouTube e é isso. A gente sabe para onde a gente está indo. E você que está aqui é extremamente importante para mim e para o Ricardo ao absorver esse conhecimento e trazer isso para a sua vida como de forma prática. Então, a gente não estava realmente preocupada. Nós poderíamos ter feito em outro horário, em outro momento? Sim, poderíamos, né, Ricardo? Poderíamos. Mas nós fizemos uma escolha. E toda escolha advém de um autoconhecimento, de uma verdade estabelecida dentro da nossa alma. A gente sabia para a gente onde a gente estava indo. E o quanto as pessoas precisam ouvir sobre essas questões. Continua, Ricardo, por favor. E de perdas e ganhos, né? Toda escolha ela tem perdas e ganhos. Seja qualquer escolha que a gente for fazer, a gente já aprendeu há um tempo que ela sempre tem perdas e ganhos, né? Bom, então vamos lá. Primeira dica, vida interior. Essa vida interior é você começar a escutar-se mais. Anota essa. Ter mais momentos sós. Caminhar sozinho, se você mora numa cidade com praia, vai caminhar um pouquinho, tira uma vez por semana, vai caminhar sozinho. Se você é cristão, a grande maioria que é cristão,
né? Mas seja cristão ou não seja cristão, tem aquele seu momento mais de momento espiritual, aquele momento que você se recolhe, que você conversa com Deus, isso também, meditação. Fugir um pouco das distrações, ter aquele momento de solitude, que não necessariamente é de solidão. A Lê falou aí, não é solidão, é solitude consigo mesmo. Gostar da sua própria companhia e fazer perguntas a si mesmo. De que eu gosto? Quais são as minhas necessidades? O que eu estou precisando investir agora, nesse momento da minha vida? Que escolha eu preciso fazer nesse momento da minha vida? Nesses momentos de solitude, você faz isso. E depois você pode anotar. Vai escrevendo. Faz um diário. Um diário de... Eu não faço hoje, mas teve momentos que eu fiz na minha vida. Mas eu sei que tem pesquisas que falam da importância de ter um diário. Tem um cara, inclusive, um psicólogo chamado James Pennebaker, que ele fala da importância todo dia você escrever, mesmo que seja sem sentido. Vai escrevendo, não se importa, ninguém vai ler isso. Não se importa em botar a pontuação, não se importa em deixar um textozinho bonito, cheio de marca-texto, cheio de citações, cheio de frases da Alessandra Santos. Você pode botar frases da Alessandra Santos também. Mas é mais importante ali você se colocar. Quem sou eu? O que eu quero? O que me irrita? Quais são os meus gatilhos? De que eu gosto? A quem que eu amo? Tudo isso anota no caderno, isso é muito importante. Então, momento de solitude, que é a vida interior, escrever, e o terceiro passo é pedir feedback. Atenção, mas vocês não disseram, Ricardo, no começo, que a gente não pode se definir pela opinião dos outros? Opa, uma coisa é você se definir. Uma coisa é você se definir, principalmente você se definir pela opinião de quem não te conhece. Outra coisa é você pedir feedback a pessoas que te amam. Pessoas, ou seja, seu marido, uma amiga querida, pessoa que você tem certeza que te ama. Não é só a pessoa que você encontra numa festa, não é aquela que você só é educado, é aquela pessoa, essa pessoa eu tenho certeza que me ama. Você pergunta, fulano, eu fiz isso, qual é a sua opinião sobre isso? Né? Um dia desse, um amigo meu me deu um feedback que eu achei excelente. Eu contei para ele um determinado desafio que eu estava vivendo, e ele me deu um feedback, ele conseguiu enxergar uma coisa que eu não estava conseguindo enxergar, que é um amigo que eu sei que me ama. Então eu pedi a ele, e ele me deu uma opinião, disse assim, Ricardo, ó, acho que não é por aí, o que você acha disso? E foi libertador, porque o feedback do meu amigo me ajudou a me conhecer melhor. O que você acha desses 3 passos, Ale? Já fiz o primeiro eu já faço há muitos anos, né? Eu escrevo compulsivamente sobre mim, escrevendo sobre mim com verdade, sem ficar floreando, achando que eu sou demais. Não, na lata mesmo, ó. Fiz assim, agi assim, comportamento, isso me ajudou muito. Então eu vou e as minhas orações também muito reais diante de Deus, sempre foram muito reais. Isso me ajudou absurdamente. A minha vida interior, ela é solidificada justamente assim por uma intimidade real. Deus, eu sei que eu sou isso. Muitas vezes eu falo que lixinho estragado, você pode me ajudar? Eu reconheço. Como eu posso melhorar, né? Escrever compulsivamente e pedir o feedback, para mim foi essencial, porque eu não peço feedback para admiradores. O admirador, eles não têm a competência para falar algo que você precisa crescer. O admirador, muitas vezes, tem receio de pontuar algumas coisas. Não, eu peço feedback primeiro para quem eu tenho intimidade. Intimidade, assim, pessoas que eu gosto, que me respeitam, que aprenderam a me ver sob uma ótica real, verdadeira, sem firula, mas também sem me menosprezar. Então, para mim é importante. Teve uma época que eu pedi isso para umas 6 pessoas e todas me deram um feedback. Eu falei assim... E aí eu falei, nossa, mas que legal. Foram todos muito sinceros. Você pediu a verdade está aqui. E aí eu tenho isso escrito até hoje. Fantástico. Até hoje, o que me ajuda absurdamente a repensar as minhas rotas e a mudar, né, o rumo da história. Olha, gente, sem autoconhecimento, eu estaria muito perdida. E pessoas perdidas não têm condição de escolha. E quem não sabe fazer escolhas, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Sem autoconhecimento, eu estaria fracassada em muitos aspectos. Nós estaríamos juntos
juntos, fracassados no mesmo barco. Desbussolados. Ricardo, para quem está aqui, às vezes a gente pensa em fracasso, a gente pensa só na questão de trabalho, dinheiro, né? Casamento. Tem pessoas que focam só nisso. Ser gente inteira é essencial. É essencial. Até porque quando a gente entende a parte do autoconhecimento, a gente sabe o que é importante para a gente. Nem tudo está ligado àquilo que todo mundo quer, né? Tem gente que vai estar mais feliz se for casar. Tem gente que não precisa estar casado para ser feliz. Tem gente que vai ser mais feliz se tiver muito dinheiro. E dinheiro não é pecado. Ter dinheiro não é pecado se ele for honesto. Mas tem pessoas que não vão estar felizes porque tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Elas vão ser felizes. Então, se conhecer é muito importante, porque tudo que chega na nossa vida é como se potencializasse aquilo que a gente já é. Guarda isso, tá? Tudo que chega é para potencializar o que a gente já é. Então, se chegar dinheiro, quem é você hoje? Quem seria você hoje com 30 milhões de dólares na sua conta? O dinheiro vai potencializar o quê? Estragos na personalidade, no caráter? Quem é você com o seu relacionamento perfeito, impecável? Será que dentro dessa realidade de tudo muito perfeitinho, você teria crescido? Então, assim, é muito importante. Eu penso assim, o autoconhecimento me ajuda todos os dias a, principalmente, não fazer negação daquilo que eu sou. No primeiro, não é fácil você ouvir uma coisa que não está legal em você, dói. Mas não negue aquilo. Investigue. 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 Talvez alguém falou algo a seu respeito, te feriu. Antes de você ficar muito bravo, investigue. Investigue, meu Deus do céu. Não custa nada. Com toda humildade, investigue-se. Porque superar-se é a coragem de perceber quem você é. Eu me supero quando eu reconheço quem eu sou. Eu não estou focado em investigar os outros. Ali é fácil. Se eu parar para olhar o Ricardo, é fácil. Mas quem sou eu, gente? Quem é você? Essa live é um despertamento. Quem é você? Quantas vezes eu tenho que me perguntar quem é você, minha filha, na fila do pão? Desce, baixa sua bola. Desce daí. Cala-te. Ei, fica no silêncio, é melhor, porque se você falar, vai sair explosão, vai sair farpa, vai ferir pessoas. Esse é um momento muito importante. Quais são seus limites? Quais são suas fraquezas? Quais são seus pontos de melhoria? Os seus pecados, quais são? Aí sim, começa a vir um transbordar de possibilidades. Porque eu também não fico naquele momento que eu sou muito inútil. Não. Eu sou aquilo. Mas dá para melhorar, dá para ser consertado. Senão, ele não levaria o vaso para a casa do oleiro. Não teria essa possibilidade, né? Se eu deixo até a olaria, há possibilidade de conserto. A possibilidade de transformação. Faz sentido, Ricardo? Faz todo sentido. Essa possibilidade de crescimento. E a matéria-prima do nosso crescimento enquanto pessoa é a nossa verdade. Sim. É a grande matéria-prima. Enquanto a gente não reconhece a nossa verdade, enquanto a gente não reconhece as nossas fraquezas, e também enquanto a gente não reconhece o que a gente tem de positivo, nada pode ser transformado em crescimento. Então, eu acho que a grande pegada dessa live é essa. Conhecer a nossa verdade e, a partir dessa verdade se transforma em crescimento. Eu quero deixar aqui uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Admiração tenho por ela, e é engraçado que, estudando-a, eu me deparei com várias realidades que não merecem ser enaltecidas, porque é uma pessoa, tem defeitos, mas também vejo as qualidades e tenho admiração por essa mulher que marcou um tempo. Santa Teresa dizia assim: calma, buscar-te-ás em mim e a mim buscar-me-ás em ti. Ela está falando assim: eu vou buscar em ti, Senhor, quem eu sou, e você vai buscar em mim quem o Senhor é em mim. Beleza.
De tal sorte pude o amor ou a alma em mim te retratar, que nenhum sábio pintor soubera com tal primor tua imagem estampar. Eu sou alucinada com essa frase. Essa frase ela está escrita no meu diário porque eu rezei chorando com essa frase muitas vezes. Ela fala assim, calma. Ela está falando para ela mesma, calma, Teresa. E ela, como se ela estivesse ouvindo a própria voz de Deus, calma, buscar-te-ás em mim, e a mim buscar-me-ás em ti. De tal sorte pude o amor ou a alma em mim te retratar, que nenhum sábio pintor soubera com tão primor tua imagem estampar. Quando ele estampa em nós. Por isso que existe possibilidade. Eu vi gente falando aqui, nunca tive pretensão de melhorar em trabalho, nunca tive... Gente, nós não precisamos ficar presos no que nós éramos, né? Nós podemos ser a partir de agora. Autoconhecimento veio para isso. É muito forte para mim. Eu pude ver que algo estava estampado em mim que nenhum Leonardo da Vinci, Picasso poderia fazer com tamanho primor. A imagem dele impressa em mim e a possibilidade de me conhecer, de alterar rotas. E Deus não trabalha com o nosso ideal. Qual que é o seu eu ideal? Isso não existe, gente. Deus trabalha com aquilo que a gente é. Deus trabalha com aquilo que a gente é, quem eu sou. É isso que ele vai trabalhar. Não é o meu ideal. Ah, porque eu queria ser. Não, eu queria, mas não sou. Ele vai trabalhar com a verdade. Com a verdade. Me emociona porque, assim, é muito importante. Né? Se eu não me aceito, vai vir uma cobrança gigante. Por isso que eu tenho que me conhecer. Para eu não precisar ser referendada por mais ninguém. Para eu não precisar mais de validação. Ah, porque o Ricardo me referendou e as portas vão se abrir. Não. Aquilo que eu sou abrirá as portas necessárias. Eu posso ter alguém que me ajude, mas é quem eu sou que fará com que eu permaneça naquele lugar, naquele espaço que a mim foi aberto. Para mim faz muito, muito sentido isso. E Santa Teresa, eu separei essa frase porque assim, muitas vezes orando, chorando com isso. Eu dizia, Deus, a colérica aqui não tem jeito. Não tem jeito. Eu sou só um tufão, Deus. Por onde eu passo, eu faço estrago. Eu não quero mais isso. Aí Deus mudou minha fala, mudou meu olhar com relação a mim mesmo. E me ensinou várias coisas. É isso que eu deixo aí para finalizar essa live. A autoaceitação, né? Me aceitei, mas não me conformei com aquilo que estava torto. Isso. Isso. Eu deixo com uma frase de um psicólogo chamado Carl Rogers, que ele diz assim, que a gente falou sobre autoconhecimento e a gente termina falando sobre autoaceitação. E ele diz assim, o grande paradoxo da vida é que para eu só consigo seguir em frente depois que eu me aceitar. A gente não consegue mudar se antes a gente não se aceita. Eu só consigo seguir em frente depois que eu me aceito. Aceito com o que eu tenho de bom, aceito com o que eu tenho de ruim. Aceitar aqui não quer dizer paralisar. Aceitar aqui quer dizer, eu reconheço, eu percebo isso em mim, como eu posso melhorar. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, a gente está falando aqui, espero que vocês tenham gostado aí. Eu amei, achei um papo assim, eu escutava e pensava, teve insights que eu tive aqui, ouvindo a Lê. Então, eu quero agradecer a Lê, essa oportunidade da gente estar falando, e agradecer a todos vocês que ficaram com a gente. Tanto tempo a galera ficou. Mas a galera ficou bem quero falar aqui para uma moça, eu acho que é Roseane, se eu não sei. Ela falou, eu já estou pegando os comentários dela desde o início da live. Eu vou falar para você direcionar e aproveitar aqui para você que está aqui. Ela disse assim, eu faço tudo para todo mundo. Na hora que eu preciso das pessoas, elas não fazem por mim. Primeiro, por que você faz tudo para todo mundo? É sua liberdade de escolha. Fazer ou não fazer é seu direito. Se você faz para esperar que o outro faça, você não está fazendo por amor. Por quê? Se você faz
não espere em troca. A recompensa, ela vem às vezes de outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Aí você disse num outro comentário, ninguém me reconhece, ninguém... Você precisa de validação de terceiros. Então a questão com você é uma questão de cura interior que precisa ser tratada com um terapeuta, com um psicólogo, e em alguns casos até com um psiquiatra. A gente não pode ter medo desses profissionais, porque muitas pessoas, não vou passar no psiquiatra, não. Ué, por que não? Por que não? Por que eu não vou passar? Por que eu não vou fazer uma terapia? Essas curas, porque se eu espero, ninguém me reconhece. Eu não preciso que os outros me reconheçam quando eu sei quem eu sou. E aí eu sinto uma dor tão grande quando você fala sobre isso, tá, querido? Eu espero que você esteja na live. Eu peguei os seus comentários, eu ouvi, eu esperei o tempo oportuno para trazer isso ao seu coração. Se você espera esse reconhecimento dos outros, as coisas vão ficar muito difíceis, muito pesadas. Porque muitas vezes o outro não está nem aí se você fez, se você pagou, se você comprou, se você estendeu a mão. Ele está se lixando para isso. Ele está se lixando. E às vezes ele pode optar fazer outras coisas para terceiros e para você não vai fazer. Mas o lance é, eu não fiz, esperando de você a recompensa. Existe alguém muito maior que me recompensa. Existe alguém muito maior que abre portas. Existe alguém muito maior que traz para mim. Quando eu entendo isso, meu reconhecimento não é da terra, gente. Porque falo como cristã e eu não poderia deixar passar batido isso. Porque você tá nos comentários, é sempre um choro, sabe, uma coisa... É uma coisa triste que você vem com o seu mimimi, e aí você vem com a sua dor, aquele sofrimento, o vitimismo. Então, para de fazer. Se isso te machuca, por que você faz? Não faça. Não faça. A partir de hoje, você não fará. Porque se eu preciso ficar falando, para que eu estou fazendo? Não há necessidade. Não há necessidade. E falo como mulher posicionada, falo como mulher cristã, falo como ser humano. Falo como ser humano. Não há necessidade para você entrar numa live e ficar... Porque você também quer que eu reconheça que você faz. Eu nem conheço você. Eu nem sei quem você é. Só que eu sinto dor e, ao mesmo tempo, um vitimismo gigante por trás da sua fala. Você não é obrigada. Escuta isso com amor. Quem está te obrigando a fazer alguma coisa? Você mesma se colocou nessa situação. Por carência, por não saber quem é você, por esperar recompensa de terceiros. Ao invés de investir tanto nos outros, comece a investir naquilo que é a sua realidade de resolução interna. Se posiciona, começa a se resolver. Aí, quando você se resolver, qualquer coisa externa vai ficar muito mais leve. Tá aí o que eu precisava falar, porque eu guardei até aqui os comentários, você foi falando, eu fui lendo, para eu poder externar você com muito carinho. Não é com braveza, não é. É só que você precisa se posicionar. Se o outro chega te invadindo a sua privacidade, a partir de hoje, acabou. Chega. Eu estou dizendo para você, acabou. A partir de agora, não é mais do mesmo jeito. É isso, gente. Eu me despeço de vocês, porque eu por mim, estava falando até às 10. Na próxima terça, eu e o Ricardo viremos com um novo tema. É uma proposta nossa de trazer esses assuntos que são tão importantes e que vão ajudar até na nossa espiritualidade. Não adianta ser uma pessoa espiritual adoecida na sua essência humana. Cura é necessário. Muito necessário. Não é, Rick? Muito, muito. Para seguir em frente, a gente precisa se enfrentar. É isso. É super importante. A gente precisa se conhecer. Se conhecer. Que Deus abençoe vocês. Eu vou deixar a live, por enquanto, no Instagram. No Instagram não terá os cortes, né? Mas quando ela subir no YouTube, ela já sobe editada. Que Deus abençoe vocês. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Ricardo, obrigada pela sua contribuição generosa
inteligente e posicionada acerca de todos os temas expostos aqui. Deus te abençoe muito. Amém. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.